A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para a lição de número 13, a nossa última lição do trimestre, né? Glórias a Deus aí, que nós conseguimos gravar as lições. Eu sou sincero para os irmãos, a gente mais aprende do que ensina, meus amados. A gente faz um trabalho, todo professor, todo pastor, todo ensinador, ele antes de ensinar, ele faz um trabalho de pesquisa muito grande, ele assiste muitos vídeos, ele lê muitos livros, então a gente aprende muito. E isso força a gente que traz essa lição para os irmãos, isso força a gente a aprender, a pesquisar, né? Isso devia ser todo mundo, né? Todo crente devia buscar esse conhecimento, buscar essa área aí da Bíblia, da espiritual, para entender o que vai acontecer aí. E a gente aprende bastante, é isso aí. Eu tenho certeza que o pastor Mal, o pastor Valcir, o pastor Luizinho também compartilham da mesma opinião. A gente lê muito, busca muito. E nós estamos aqui então, nesse dia aí, calor, irmãos, quente, né? Tem um calor terrível aí, para a nossa lição de número 13, que vai ser ministrada presencialmente na Travessa Tigresa número 82, no dia 24 de setembro de 2023. Uma lição abençoada, o mundo de Deus no mundo dos homens, né? Então é uma lição abençoada, uma lição muito interessante, muito importante. Eu sou o presbítero Kleber, estamos aqui juntos mais uma vez para essa lição abençoada. Fique aí e vamos aí para a nossa última lição, amém? Estamos de volta aqui na nossa lição de número 13 e eu quero aqui ler com os irmãos o texto áureo que encontra-se em Mateus capítulo 1, verso 23, que diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Já começa aí logo no texto áureo a entender aí o porquê do mundo de Deus no mundo dos homens. Então nós temos aí, a gente vai falar um pouco aí da dispensação da graça. Tínhamos aí a dispensação da lei, né, no Velho Testamento, em que Deus, ele, através do seu Espírito Santo, vinha, fazia o trabalho e voltava, não ficava, né? Então não era um mundo de Deus no mundo dos homens. Vinha, fazia-se o que tinha que fazer e pronto. E a dispensação da graça não, a dispensação da graça trouxe o mundo de Deus para dentro do mundo dos homens, né? Então a dispensação da graça, hoje que aqui está dizendo aqui na verdade prática, na dispensação da graça a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E quais são esses valores? Os irmãos aí podiam aí me dar aí algumas palavras aí, né? Que traz esses valores, né, do reino de Deus para dentro do mundo. Que palavras seriam essas aí que deixaria esse mundo dentro do mundo dentro de outro, o mundo de Deus dentro do mundo dos homens? Aí a gente pode colocar aí dentro desse contexto o domínio próprio, a honestidade, ética, sinceridade, compromisso conjugal, evitar ou não as drogas, ou não ao cigarro, não à bebida. Aí a gente pode pegar várias palavras aí que traria esse mundo de Deus para dentro aí do mundo dos homens, né? E aí ele está bem calacrado. Então Deus conosco, né? O verbo se fez carne e habitou entre os homens e tudo mais. Aqui na nossa introdução nós vamos ter aí o seguinte: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Isso vai acontecer, a volta de Jesus e tal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino ele é espiritual. O reino de Deus está entre vós de uma forma espiritual. Nessa lição que a gente encerra o trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide de um reino, desse reino, e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar que Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então nós não tínhamos igreja na dispensação da lei. Tínhamos o templo, e ali no templo tinha o sacerdote, então era uma coisa bem restrita, né? O mundo de Deus era uma coisa muito restrita, muito ali escolhido, né? Tinha as pessoas que eram escolhidas ali para trabalhar nesse reino, para habitar nesse reino. E aí quando Cristo vem, né? Cristo traz aí
Deus permite aí a encarnação de Cristo, ele mesmo fala para Pedro, olha Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja hoje, ela age como o reino de Deus na terra. Então ela está dentro do mundo dos homens, esse pedacinho aí do mundo de Deus, que tem ali as suas regras, né? Que tem ali a sua forma de viver, que reflete o reino de Deus. O reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo é o primeiro tópico. Então nós temos o primeiro tópico, o reino de Deus no mundo, e os 3 subtópicos, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro subtópico, que é a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebemos aí o mundo de Deus no mundo dos homens. Ou seja, o nosso Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, a encarnação de Cristo, né, o Cristo como Filho primogênito de Deus, ele traz aí para o mundo, né, o mundo onde, como disse o próprio Satanás, o mundo jaz o maligno, né, o mundo é o meu, Deus, o mundo é meu e dou a quem quer. Então, um mundo onde tinha todos os tipos de mazelas do ser humano, de repente, na concepção ali de Maria, na encarnação de Cristo, o mundo de Deus vem para o mundo dos homens. A mensagem do reino, nosso segundo subtópico. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrangendo o abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecado diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Irmãos, aqui para a gente entender um pouquinho da mensagem do reino é o seguinte: Israel foi chamado por Deus antes de Cristo, claro, não na dispensação da lei, para que Israel fosse a nação modelo em que as nações ali quisessem aceitar, quisessem estar na presença de Deus. E aí, para se tornar ali Israel por adoção, tinha a circuncisão, então tinha que ser circuncidado, e aí seria ali, estaria dentro da nação de Israel, seria não israelita, mas faria parte ali da bênção de Abraão. Isso era a forma, né, do povo israelita aceitar e tal. Então todos que quisessem fazer parte, por exemplo, a gente percebe ali Abraão, Isaac, Jacó, a Jacó teve uma filha chamada Tamar e ela quis casar com uma nação que não era, não vou lembrar o nome da nação agora, mas na hora que eu lembrar eu falo, que não era israelita, e para que aqueles homens pudessem fazer parte, tinha que se circuncidar, e houve aquele problema sério e de que o rei ali, o filho do rei, fez sexo com a Tamar antes Tamar, acho que era Tamar. Eu vou lembrar o nome da filha de Jacó também, irmãos, não era Tamar. Eu vou lembrar, já falo para os irmãos também daqui a pouco. Fez ali o sexo com ela e aí eles ficaram bravos, então eles armaram ali uma armadilha, uma redundância aqui, fizeram uma armação ali para que pudessem circuncidar aqueles homens e pudessem matar aqueles homens para vingar a inocência da irmã e tal. Então, para eles poderem fazer parte, casar com uma israelita ali, com uma filha de Jacó, teria que ser circuncidada, aí ele fazia parte, podia casar e tal. Então, assim era a forma que tinha ali. Quando Jesus Cristo vem, ele vem ali proclamando uma mensagem para Israel, né? Então a mensagem do reino para Israel. E Israel não quis, Israel mata Jesus, e essa mensagem, né? Essa redenção é aberta a todas as pessoas ali de uma forma diferenciada. E aí Paulo até fala que a circuncisão agora não é mais na carne, é no coração, por Cristo. Então aí nós vamos entender como é que essa mensagem foi pregada e como esse reino espiritual veio parar no mundo dos homens. Os valores do reino. No sermão do monte, Cristo revela a ética e a moral do reino. Olha essa coisa interessante. Cristo revela a ética e a moral do reino. Como que isso agora funcionaria? Como que seria feito isso? Onde destacam-se
onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga, quer dizer, então o exemplo que eu citei agora em relação à filha de Jacó, né? Já não poderia mais, porque eles se iraram, né? Então já não poderia mais. Deixa eu pegar para os irmãos aqui a filha de Jacó, para a gente lembrar o nome dela. Filha de Jacó. Ela era Diná, irmãos. Diná, o nome dela era Diná, não era Tamar. Tamar era filha de Davi, tá? Então era Diná, que era sua filha com Lia. Então aí ela teve ali essa história com esse príncipe de Siquém, os siquenitas, né? Ela foi violentada por ele e aí teve aquele problema todo da circuncisão e tal. Então, Diná, tá bom? E aí, por eles terem se irado, então isso já não poderia acontecer mais. Então hoje, a mensagem do reino para nós hoje, através de Cristo, do mundo de Deus no mundo dos homens, é o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual. A gente aí percebe que os homens, na época aí, os patriarcas tinham várias mulheres, e isso nunca foi da vontade, Deuteronômio 17 deixou muito claro, isso nunca foi da vontade de Deus. Deus tolerava, mas não concordava. O casamento é indissolúvel, então não era para ter divórcio, coisa que Israel aí até tem uma repreensão disso no livro de Malaquias, né? A honestidade ao falar, o não revidar as ofensas, esmola, oração, jejum, um coração sincero, não julgar os outros, alerta sobre os dois caminhos, advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores. Então, nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar os valores em seu viver diário. Para a gente ter uma ideia, irmãos, da diferença do reino de Deus, né, do mundo de Deus, do mundo dos homens, no Velho Testamento pregava-se o olho por olho, o dente por dente. Então, se houvesse um crime de homicídio, por exemplo, né, então tinha cidades refúgio e essa pessoa ela tinha que fugir para a cidade refúgio. Se ela fosse pega fora da cidade de refúgio pela família do que sofreu o assassinato, essa família podia matar essa pessoa. Então tinha um tempo certo para ficar lá e tudo mais, né? Então a vingança não acontece mais, o se vingar. Então tem esse negócio de olho por olho, dente por dente. Jesus tira isso. Jesus fala, olha, se te bater numa face, dele é outra. Se teu inimigo te obrigar a correr uma milha, corra duas. Se ele roubar o dinheiro, a roupa, dele também a capa. Então essa vingança, né? Esse olho por olho, dente por dente, Jesus muda tudo isso. Né? O homem tinha que ser pego num ato de adultério para sofrer o castigo. Jesus fala, olha, aquele que atentar para uma mulher para cobiça em seu pensamento, em seu coração. Eu não preciso mais ser pego no ato. Se eu olhar para uma mulher e cobiçar e imaginar relações sexuais com ela, já estou cometendo um adultério. Então é muito mais complicado, irmão. A graça, ela é muito mais complicada porque ela confronta eu comigo mesmo. Eu não preciso expor o pecado para estar pecando. O pecado que eu posso cometer dentro, o pecado eu cometo na minha mente, né? O próprio Paulo fala, se tem algum louvor, se tem alguma coisa boa, isso pensar. Então o pensamento hoje ele te faz pecar. E no Antigo Testamento o pecado tinha que ser consumado, o pecado tinha que ser visto. Então a gente percebe aí os valores do reino. Fica muito mais complicado, muito mais difícil, irmãos. É muito mais difícil, né? E esse é o mundo de Deus, por isso que é difícil. Por isso que hoje, para você conseguir a sua salvação, para conseguir se enquadrar dentro de um padrão de Cristo, com as suas características, eu tenho que renunciar mesmo à carne. Eu tenho que crucificar a minha carne com Cristo. E isso é muito complicado, irmãos. Isso é bem difícil, não é fácil não. É um exercício diário. É algo do dia a dia, não é uma coisa muito simples. Tanto é que a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando. Aí eu tiro a desonestidade. E vai brilhando. E eu tiro a cobiça. Né? E vai brilhando. Eu fujo da imoralidade sexual. E vai brilhando. Eu não revido mais as ofensas. E vai brilhando mais um pouco. E eu deixo de falar mentira. Até se tornar dia perfeito. Entendeu? Então é um pouco mais complicado esse mundo de Deus, o mundo dos homens. Você vê o seu pecado de perto. Deus ele deixa ele confronta você com você mesmo, né? Quem pode perder a salvação? Eu. Quem pode ter minha salvação? Ninguém, só eu mesmo, né? Então eu não perco minha salvação pelos outros, eu perco por mim. O que eu estou fazendo, né? Quais os valores do reino que eu não estou conseguindo seguir?
que eu não estou conseguindo colocar, revidar as ofensas, como é que eu... E é difícil, irmão. É difícil. A nossa irmã Noemi esses dias pregou na igreja falando sobre isso, né? Ali na passagem que ela pregou ali, ela falava sobre isso. O não revidar ali as ofensas, né? Não é fácil não. Da outro lado é você ter o caráter de Cristo, né? É você ter ali o caráter de Cristo. É algo que a gente está acostumado quando a gente vem do mundo, né? Não, se fizer eu faço também. É ouro por ouro, dente por dente, mas eu não vivo mais. Isso é quando o mundo de Deus não estava no mundo dos homens. Agora o mundo de Deus está no mundo dos homens. Então você ser honesto ao falar, eu vou comprar um pão ali, o pão custou R$6, eu vou dar 10, aí a pessoa me volta 10 de troco e me volta mais 2, quer dizer, tinha que me voltar 4, me voltou 8, a menina se perdeu, e aí olha, Deus abençoou, irmãos, olha que benção. É benção de Deus, o troco errado ali, é benção de Deus, eu vou embora e não falo pra ninguém, e isso é errado, irmãos, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, né? Então é isso. É isso, é algo complicado. Tô andando no trânsito aí, a velocidade é 100, eu tô a 120, tranquilo, chego. E aí, irmãos? Tem várias coisas, né, que a gente faz aí e não pode fazer, né? Não pode fazer. Tirar vantagem das coisas, né? Tirar vantagem de coisas que a gente não pode tirar, fazer coisas que a gente não pode fazer, morar fora do país ilegal, né? São coisas que a gente não pode fazer. Tirar vantagem das pessoas que trabalham comigo, tirar vantagem das pessoas que eu trabalho como Uber. Aí esses dias a pessoa fez assim pra mim: quanto eu devo pro senhor, moço? Quanto deu a corrida? A corrida deu X. Você tem Pix? Só que o meu aplicativo, irmãos, eu só corro com um cartão de crédito e débito. Então é automático, a pessoa não precisa me dar dinheiro. Aí eu olhei pra ela, a corrida deu um dinheiro bom. Eu ia receber 2 vezes, eu ia receber no aplicativo e ia receber no Pix que ela ia me fazer. E aí, irmãos? Ia dar aí uma grana boa. Eu olhei e falei, cara, e aí, Jesus? Eu passo meu Pix pra ela, ela faz o Pix. Aí Jesus falou, então faz pra você ver. O Espírito Santo lembra, irmão. Esse negócio de que você fez sem querer, mentira, o Espírito Santo lembra. Se você é um crente fiel ali, se você segue ali os valores do reino, ele vai te lembrar. Vai. Falei, Jesus. Não, moça, não precisa. Como não? Falei, não, porque o meu aplicativo ele trabalha com um cartão de crédito e débito. Pra eu aceitar a sua corrida é porque você já tem um cartão cadastrado. Será, moça? Será que meu marido cadastrou? Falei, moça, não quer ver só? Aí terminei a corrida, normal, caiu o valor certinho, então é isso. Moça, que dá bem, muito obrigado, viu? De nada. Então são coisas, irmãos, que é detalhe, né? É detalhe que pode acontecer e a gente pode aí ter problemas. Então, o viver o reino, né? Os valores do reino, eles estão num padrão de santidade muito alto, né? Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico vai falar das bênçãos de uma vida no reino. Nós temos 2 subtópicos aqui. Nós temos aí remissão dos pecados e adotados e herdeiros de Cristo, né? Então a gente tem aí os nossos 2 subtópicos. Vamos falar remissão dos pecados. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, estamos falando aí no período aí na dispensação da graça, ou melhor, estamos falando aí da dispensação da lei, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Gálatas 4:4 vai dizer o seguinte. Deixa eu ler para os irmãos aqui, Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4:4 vai dizer o seguinte. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou... Libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, né? Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. E aí nós temos aí Gálatas capítulo 5, verso 4.
e 5, que diz assim: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então nós, que não tínhamos participação na salvação, porque Cristo veio para os judeus, né? Nós que éramos ali pessoas que estávamos ali sem salvação, pela negação de Cristo dos judeus, fomos enxertados na videira. Nós que éramos natural de Zambuzeiro, fomos enxertados na videira. E nós recebemos aí, né? Não é a videira que enxertou, não. Nós fomos enxertados na videira. E nesse enxerto da videira, nós recebemos ali a seiva que vem de Cristo, né? O sangue de Cristo que entrou em nós e nos lava do pecado e nos limpa do pecado. Então a remissão dos pecados, né? Nós somos justificados por Cristo porque nós tivemos nossos pecados remidos, porque o que Israel não quis, Israel não aceitou. Eles tinham ali uma visão limitada, legalista, que é só a lei que valia. Então a lei que Moisés nos deu é que vale. Esse Cristo aí que vocês falam é um charlatão. Esse Cristo que vocês estão falando que é filho de Deus, na verdade não é. Ele faz tudo isso aí pelo poder de Satanás, e Cristo repreende eles por causa disso. Qualquer levante contra o homem, né, qualquer blasfêmia contra o Pai e o Filho será perdoada, mas não contra o Espírito Santo. Então eles fazem isso, e aí eles não creem que Cristo é o Filho de Deus, e Cristo morre na cruz, e a partir dali nós somos enxertados como filho adotivo, como adoção por Cristo, e aí a partir daí deixamos de ser escravos e agora perdoados, né? Vós que não erais povos, agora sois povo de Deus. Então, a partir dali nossos pecados serão perdoados, estão perdoados por Cristo na cruz. Adotados herdeiros de Cristo. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos de Deus. Nós ali éramos inimigos, nós ali não tínhamos ali a salvação. Mas agora somos reconciliados em Cristo. Colossenses capítulo 1 e verso 21 diz o seguinte. Colossenses 1, 21. A vós também, que no outro tempo era estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Então as nossas obras eram más, eram ruins, né? Que no outro tempo não tínhamos salvação, mas pela remissão, pelo pecado, pelo castigo de Cristo na cruz, pela morte de Cristo na cruz e ressurreição, fomos ali reconciliados. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então quando Deus olha a terra hoje, ele vê Cristo, né? Ele vê Cristo na minha vida e na sua vida. Como resultado de nossa adoção, agora somos filhos. Então assim, quando um casal adota um filho, então ele passa ali por todo um processo, né? Tem todo um processo, e vem as pessoas lá do governo, vem ali os direitos humanos, vem ver a casa, vem ver como é que é tudo lá, e tá tudo certo, olha, serão ótimos pais. E aquele filho, ele passa a se chamar, no caso da Lu, seria um filho Soares e Jean Formaggio. Ou filha Soares e Jean Formaggio. Então aquele filho, aquela filha, passaria a ter o meu nome, porque eu o adotei, né? Eu adotei, agora perante a lei, né? Perante a lei, perante a lei, perante o Estado, perante tudo, ele é meu filho. Não tem mais o que mudar. O documento prova, embora ele não tenha o meu sangue, né, nem o sangue da Lu, que é a mãe, por adoção, por amor, por amar aquela criança, eu quis adotar. Então eu assinei ali o papel de adoção, eu assinei o documento falando para todo mundo, que agora, ó, ele é filho Soares de Formaggio, ela é filha Soares, agora ela pertence a mim porque ela é minha filha. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, comigo e com você, né? Nós éramos aí pessoas que não tinha pai, que não tinha ninguém, não era fadado ao inferno, fadado ali à escravidão, e aí Cristo vai, né, morre na cruz e nos adota. Então agora nós somos adotados, enxertados em Cristo. E com a adoção, né, com o filho que eu adoto, por exemplo, eu adotei essa criança. Num futuro, tudo que eu tenho pertence a ela. Ela é minha herdeira. Então, filho Soares de Formaggio. Então essa criança aí tem o direito à casa, tem o direito ao carro, tem direito à conta bancária, tem direito aos bens que o pai e a mãe deixar, que Kleber e Lucinete deixar para esse filho. Assim é Deus.
também herdeiros de Deus por Cristo. Então, através de Cristo pela morte na cruz, eu tenho direito à herança de Cristo. E que herança é essa? Estão inclusas as promessas a Abraão. Então, todas as promessas que foi feita a Abraão também é para mim. E aí eu tenho aqui em Gálatas 3:29, que diz o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, todas as promessas que foi feita a Israel mediante Cristo, né? Claro que há promessas na Bíblia que é só para Israel, né? Então não se estende a gente. Então aí os pregadores cometem vários erros, aí esses pregadores que não frequentam escola dominical, que não frequentam culto de ensino, então eles enrolam tudo, eles embolam, fazem uma salada danada. Há profecias que é para Israel, há profecias que é para o mundo, e há profecias que é para a igreja, para nós, né? Então, as profecias que vêm para Abraão mediante Cristo, vale para a gente, como essa, né? A vida eterna, então nós fomos feitos aí herdeiros, e o nosso Pai Celestial, Deus, ele tem a vida. O que pertence a Deus? A Deus pertence a vida eterna, então nós também vamos herdar. A Deus pertence o reino celestial, então nós também vamos herdar. A Deus pertence as casas que estão no céu, como diz Jesus lá em João 14, nós também vamos herdar. A Deus pertence a bênção da salvação, nós também vamos herdar como filhos. Nós temos direito a todas essas bênçãos, por quê? Porque pertence a Deus através de Cristo e nós somos os herdeiros, né? Ao ser aceitos, somos transformados em filho para o seu louvor. Então, se eu for lá num lugar qualquer, cheio de criança, e eu quero adotar, nenhuma delas é meu filho, porque eu ainda não remi nenhuma delas, eu não peguei nenhuma delas. Agora, quando transforma aquela criança mediante documento, mediante o governo federal e tudo mais, eu transformo aquela criança em filho, assim como Cristo fez com nós, comigo e com você. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. E aí o que espera-se da criança que eu e a Lu adota? Um exemplo figurado aqui, ou que você adota, vamos supor. Um simbolismo aqui. Que ela me obedeça, que ela siga as minhas diretrizes, que ela aprenda que essa casa aqui ela tem regras, que ela aprenda que aqui dentro, para conviver aqui comigo, com a mãe, tem que ter. Isso, um filho adotivo, né? Isso vale para quem não é adotivo também, porque isso vale também para Israel. É que Israel não fez. Então, há regras. Da mesma forma, qual que é o motivo de Deus ter feito isso? Não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, né? Então, a obediência a Deus é o que Ele espera de mim e de você. A adoração a Deus é o que Ele espera de mim e de você. Ele me faz herdeiro, mas Ele quer, claro, que o meu filho não vai me adorar, porque ele não sou para ser adorado. Adorado vai ser, eu vou levá-lo a Cristo. Então essa criança vai ser levada a Cristo. Ela será ensinada, né, a louvar e adorar a Deus. Ponto. É claro que é um sentido figurado. Claro que você, como pai e como mãe, nem pode querer uma coisa, porque isso aí é pecado, é terrível. A criança tem que adorar e glorificar a Deus. Que isso é o que nós temos que fazer também. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então hoje, eu costumo falar que nós temos um pedacinho do reino de Deus do céu aqui na terra, que é a igreja, né? Como é gostoso, né, irmão? Chegar aí domingo, chegar aí nos dias de culto, você se preparar para ir para a igreja. Principalmente domingo, né? Domingo tá toda a igreja reunida, é o culto da família. É muito bom, né? Quando você não vai no culto de domingo, eu mesmo sinto muita falta. Parece que a semana para mim não é a mesma. Porque ali é o pedacinho do céu na terra, né? O pedacinho do céu ali do reino de Deus aqui embaixo. Ali tem a comunhão ali com os irmãos e tudo mais. Santa Ceia, é muito bom. Vamos encaminhando aqui para o nosso último tópico, que está falando aqui os males de uma vida no mundo. E aí nós temos dois subtópicos. Nós temos a escravidão do pecado, filhos da ira e condenação eterna. E aí a gente vai falar do mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos falar do mundo dos homens sem o mundo de Deus. Porque muitos se apartam, né? Muitos aí apartam-se do mundo de Deus aí. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, né? Geralmente tem os médicos falam que você é aquilo que você come, né? Então, aquele que comete pecado é servo do pecado. Claro, aquele que vive pecando, serve a quem? Serve ao pecado. Isso é bíblico, está em João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Evidente, né? Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. E aí, irmãos, a gente quer abrir um parênteses aqui, porque isso dentro da igreja mesmo, né?
o pessoal tá facilitando o caminho. Você pode vir para a igreja, você pode vir adorar a Deus, você não precisa largar, você pode continuar aí jogando seu futebol, você pode continuar aí fazendo aí, saindo aí com seus amigos, uma baladinha gosta, jogando uma bolinha no final de semana. Você pode continuar aí, tomando um vinhozinho. Os médicos falam que faz bem pro coração, um golinho de vinho, né? Então estão alargando o caminho. Não pode, irmãos. Não pode, porque isso é coisa do mundo. Eu não lembro de os apóstolos fazendo solteiro contra casado na época de Jesus. Eu não lembro deles ter jogado futebol. Não vejo lá nenhum isso da Bíblia, irmãos. Sabe, não vejo. Eu não vejo Paulo incentivando os irmãos a beber. Mas tem lá a passagem de Timóteo, que ele fala pro Timóteo beber. Se a gente pegar a palavra em grego ali, irmãos, a gente vai perceber que aquilo é vinho sem álcool, né? Jamais Paulo ia incentivar Timóteo a encher a cara e pregar a palavra na igreja, irmão. Ele coloca um pouco de vinho, coloca um pouco do suco da uva não fermentado dentro da água, porque a água de Éfeso era muito alcalina, a água onde ele trabalha, onde era pastor, era muito alcalina e dava dor no estômago dele, mas não tem nada a ver com álcool. Como que Paulo... Tem gente que fala, que jura de pé junto, que o milagre que Jesus fez, no primeiro milagre que Jesus fez ali, o vinho era vinho alcoólico. Misericórdia, irmão. Jesus ia fazer 450 litros de vinho e deixar todo mundo bêbado. Não bate, não casa com o que Jesus ensinava, né? Não casa, entendeu? Tem aí a palavra, tem que ter um estudo sobre vinho, e aí não casa, não dá pra entender. Aí não precisa nem ter muito estudo. Jesus jamais pregaria contra o vinho alcoólico. A Bíblia fala todo o tempo para tomar cuidado com o vinho que é vermelho, que desce vermelho, que o vinho é contendeiro, que a bebida alcoólica é contendeira. A gente tem um exemplo de Noé, que encheu lá a cara de vinho, lá ficou bêbado e fez o que fez. Então a gente percebe que o álcool ali, ele é o mal. O álcool é a porta de abertura para Satanás entrar e fazer todo o problema, sabe? Você com uma pessoa próxima a mim, que tem um marido com problema de droga, ela falou pra mim, falou, Kleber, ele fica um tempão sem usar droga. Só que quando ele bebe uma latinha de cerveja, ele usa. Ele não aguenta. Por quê? Porque o álcool é a porta de abertura. Eu tive isso dentro da minha casa com o meu pai, irmãos. O álcool era a porta de abertura para um monte de coisa, sabe? Então aí a gente percebe que hoje em dia estão querendo aí passar a mão. Não vai entrar, não vai, irmão, no céu. Na peneira de Cristo não vai passar. Pode até passar na minha peneira como pastor, na minha peneira como homem, mas a peneira de Cristo é mais fina, irmão. A peneira de Cristo é mais fina, não vai passar, não vai conseguir. É mais fácil você falar a verdade para essa pessoa, sabe? Porque além de ser jogado no inferno, você vai junto, porque ensinou errado, né? Então, hoje em dia tem muito isso. A gente quer passar a mão, a gente quer dar um jeitinho, e não tem jeitinho, não tem atalho. O lugar de crente é orando, não jogando futebol, irmãos. O lugar de crente é orando e não embalada gospel. O lugar de crente é buscando a Deus, é evangelizando. Eu não lembro que dos apóstolos falar esse tipo de coisa. Eu não lembro de Pedro, de Paulo, de Barnabé. Eu não lembro. Eu lembro deles apanhar muito, eu lembro deles ficar presos, eu lembro deles ser quase morto, eu lembro de um monte de coisa, mas eu não lembro de que tinha... Não, Pedro, vamos fazer o seguinte, divide aí, nós estamos aí em 13, divide aí, vamos chamar mais um pra ficar 14, vamos 7 pra cada lado, vamos jogar uma bolinha pra não distrair, porque a gente tá apanhando demais por causa de Cristo. Eu não lembro disso, irmão, sabe? Então hoje em dia tá muito, sabe... tá muito aberto, e não é. A escravidão do pecado tem que estar na presença de Deus, né? Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. É claro, irmão, não dá para jorrar duas águas de uma mesma fonte, né? Se você chegar numa fonte, pegar uma água e tomar, ela é doce, amanhã ela não vai ser salgada, ela vai continuar doce. Não tem como jorrar duas águas dali, né? Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. E aí a gente tem aqui João 9:41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cego, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, a escravidão cega o pecador, deixa ele cego, né? Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Como é que eu me revisto de Jesus Cristo, irmão? No campo de futebol? Onde sai palavrão, onde tem competição. É lá que eu vou me revestir de Jesus? Não, é vendo novela. Não, é na balada. Não, eu saí com os meus amigos ali no barzinho, ali eu vou me revestir. Não vai, irmão. Você não foi chamado para isso, sabe? A escravidão do pecado, os males da vida no mundo, apartado do mundo de Deus, né? Não dá. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas
e necessita urgente de libertação. E aí nós temos João 8,36, que o próprio Jesus falou, ó, se pois os filhos do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. A carne, irmãos, não quer dizer que a carne não vai sentir vontade, sabe? A carne vai, irmão, né? A carne vai sentir vontade de ouvir música do mundo, a carne vai sentir vontade de tomar um negocinho aí, um vinhozinho, a carne vai sentir vontade de ir pro campo de futebol, assistir o Corinthians aqui na Neoquímica, a carne vai sentir vontade de ir pra balada, porque a carne ela jaz o pecado, irmão. Né? Tanto é que quando a gente morre, a carne volta ao pó, Deus pega o espírito e a alma sobe, mas a carne volta ao pó, porque a carne vai sentir. Quando Jesus fala aqui, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, foi o que a gente falou um pouquinho na lição anterior. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. A carne é isso, a carne vai querer se irar, a carne vai querer xingar, a carne vai querer comer demais, a carne vai querer fazer tudo que a carne gosta. Essa carne aqui, ela vai querer fazer. Não quer dizer que, então eu não tô liberto. Se você se controlar, por isso que a gente falou lá em cima, do autocontrole. A carne quer fazer, mas o Espírito que está dentro de mim, o Espírito Santo que age em mim, não vai permitir que eu faça. Por quê? Porque o Espírito se renova de dia em dia. Meu homem interior se renova, meu homem exterior se corrompe, fica doente, eu fico bravo, eu fico chateado, mas o homem interior me dá força, né? Aí como é que eu sei que eu estou liberto então? E eu verdadeiramente vou ser livre? O que você alimenta mais? É fácil de saber. O que você está alimentando mais? Se você alimentar mais a carne, ela vai vencer. Então você não está livre. Como que eu alimento a carne? Fazendo tudo aquilo que eu não posso fazer, que eu acabei de citar agora. Agora, se eu alimento mais o meu espírito, numa briga, numa luta, a carne sempre perde. Por isso que Paulo fala, trazer os meus pensamentos cativo a Cristo, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tem um versículo que eu vou ler para os irmãos que eu gosto muito, vou procurar ele aqui. Esse versículo é bem interessante. Ele fala sobre como o pecado começa, irmãos. É um versículo interessantíssimo. Eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Tiago, capítulo 1, verso 15. Deixa eu ver se é isso. Ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Né? Então, o que é a concupiscência? É aquilo que eu tenho vontade, é o meu ponto fraco. Todo crente tem um ponto fraco. Tem algo ali que ele tem que proteger mais, sabe o lutador de boxe? Então ele luta o boxe ali, tem lutador que o fraco dele é a linha de cintura, então ele protege mais. Tem lutador que é o queixo, então ele protege mais a cabeça. Então ele tem que proteger um pouco mais, porque se entrar um golpe ali, ele vai nocaute, ele desmaia. Então ele tem que proteger ali e tal, proteger. E aí, essa concupiscência qual é? É alguma coisa que a carne gosta, né? Depois da da concupiscência concebido, dá à luz o pecado, né? Eu não gosto, viu, irmãos? Eu nunca fui de beber, mas vou usar o exemplo da bebida aqui. Nesse calor, uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja, não daria mal. Concupiscência concebendo. Aí eu vou lá no mercado, compro a latinha de cerveja e coloco para gelar. Concupiscência concebeu. Deu a luz ao pecado. Pego essa latinha, abro e tomo. O pecado foi consumado. E aí gera morte. Porque quando eu faço algo que agrada a minha carne, eu automaticamente desagradei o homem interior. O Espírito Santo se afasta. E aí gerou a morte espiritual. Aí Tiago fala no 16. Não erreis, meus amados irmãos. Entendeu? Então é assim, irmão, que funciona. Então é isso, sabe? A escravidão do pecado é isso. Então, quando eu olho, resisto a isso, não, a carne quer, mas eu sei que eu não posso, eu não vou, quem comanda aqui é o Espírito Santo, não vou fazer. Você está livre. E isso é o tempo todo, irmão. O diabo bate, o diabo joga dardo o tempo todo. Dardos inflamados direto, ele está jogando direto, ele não para. Sabe aquele não acaba os dardos, não é que nem videogame que acaba as balas, não, o dardo do diabo não acaba, até porque ele não brinca de ser diabo. E aí você com o seu escudo, você protege e tal, com a sua espada, porque a espada é uma ferramenta de ataque, mas também é uma ferramenta de defesa. Então você tira, põe um escudo e tal, e aí chega uma hora que ele cansa, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele vai embora, volta depois com mais dardo. Então você está livre, você resistiu, né, à escravidão. Então
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filhos da ira e condenação, nosso último tópico aqui. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. E não sei o que estou dizendo isso. Paulo fala em Efésios 3:2. Ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como os outros também. E aí tem um outro versículo, irmãos. Que eu vou mostrar para os irmãos aqui, para a gente poder entender como que a coisa funciona. Filipenses 4:8, irmãos. Como a coisa começa aqui, ó. É por isso que Paulo fala que nós temos que levar os nossos pensamentos cativo a Cristo. Filipenses 4:8 diz o seguinte. Aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele põe uma vírgula ali, ó. Nisso pensai. Se eu encher essa caneca aqui de água até a boca, irmãos, eu não vou ter espaço para colocar mais nada. Não vai caber, né? Então, se eu começo a pensar em coisas verdadeiras, em coisas honestas, em coisas justas, em coisa pura, em coisa amável, em coisa de boa fama, em virtude, em louvor, o meu pensamento não vai ter espaço para pensamento pecaminoso, porque tudo começa aqui. A concupiscência, ela começa aqui, ela não começa aqui, ela começa aqui, sabe? Se eu deixar o meu cérebro, por isso que hoje em dia tem muitas religiões, muitas coisas falar, esvazia sua mente, fica com a mente vazia, e mente vazia é a oficina preparada para Satanás trabalhar. Por isso que Paulo fala, pensa, não deixa a mente vazia, mas pensa em coisas boas, em coisas honestas, em coisas justas, porque você vai encher a sua mente de coisa boa, ela vai estar tão cheia de coisa boa que não vai caber coisa ruim. São versículos sensacionais para essa lição, eu gosto muito desses versículos, irmãos. E o pensamento, ele é, por isso que Paulo fala, trazei os vossos pensamentos cativo a Cristo. Deixa eu achar onde está esse versículo aqui, para os irmãos entenderem, aí os irmãos anotam aí, pensamento cativo a Cristo. Ele está em, vamos lá, 2 Coríntios 10:5, irmãos. Olha só que beleza que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 10, vamos ver se é isso mesmo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Tem algumas traduções que falam pensamento. Todo entendimento é a obediência de Cristo. Que maravilha, irmãos. Que beleza, tá vendo? Que Paulo fala aqui. Pensamento. Por isso que Paulo fala muito isso, muito de pensamento, muito porque tudo começa, irmãos, na mente. Tudo começa no pensamento. Né? É tudo ali que sai. E se a gente bobear, a gente leva uma rasteira, irmãos. A gente leva uma rasteira aí, porque vai deixando. E acha que não tem problema nenhum em pensar, e quando vê, tá todo enrolado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Vamos continuar. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Não crê, vai fazer tudo aquilo que não pode. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Assim sendo, somos exortados: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar por quê, irmãos? Porque é isso mesmo, é uma luta. A briga contra a carne, o espírito luta contra a carne, a carne contra o espírito. É uma luta, muito grande essa luta, sabe? E aqueles que não acreditam, aqueles que não crê que Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, ou aquele que crê, eu creio do meu jeito, não resolve, tem que crer do jeito de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler aqui a nossa conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertar-os da opressão política, social e econômica. Então, os judeus esperavam Cristo para puxar a espada e matar os romanos. Em resumo, é isso. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual.
o reino literal ainda será implantado, isso lá na frente com a volta de Jesus. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado, da sua condição pecaminosa. Isso requer que o homem se arrependa e tenha fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Então, a obrigação da igreja é ser o mundo de Deus no mundo dos homens. A minha obrigação e a sua obrigação como crente é pregar a palavra para esses aí que ainda estão no pecado, que estão aí sendo os filhos da ira, para que eles venham se tornar os filhos da luz. Amém, meus amados? Irmãos, finalizamos aqui o nosso trimestre. Estou muito feliz, muito contente que os irmãos assistiram, fizeram parte, participou, alguns mandaram comentário e tudo mais. Finalizamos aqui a nossa lição de número 13. Lembrando os irmãos que essa lição aqui, ela será ministrada presencialmente no dia 24 de setembro, às 9 horas da manhã, na Travessa Tigresa número 82. Nós estaremos lá em nome de Jesus. Os irmãos podem participar, é bom que os irmãos vá, leve alguém. Lá você pergunta, ela faz a sua observação, a sua opinião mediante a palavra de Deus. E a gente vai crescendo na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos grandemente. Muito obrigado por ter assistido às aulas, por ter compartilhado comigo, por ter participado aí. Foi muito prazeroso para mim fazer essas 13 aulas. Agora, no próximo trimestre, o nosso pastor Valcir estará fazendo as aulas aí virtual, né? Gravando as aulas aí. Os irmãos participem também, vamos aí contribuir, vamos participar, irmãos, vamos colocar comentário, curtir, vamos aí dar bastante. A gente fica muito preocupado, né? Não que não seja bom, dá muito valor para as pessoas que vêm de fora, mas a gente tem tanta gente boa dentro da igreja lá, que participa, que prega, que ensina. Vamos aí dar um pouco mais de like aí, de oportunidade para os de casa, né? Então que os irmãos fiquem com Deus, Deus abençoe os irmãos, foi muito bom. Espero que os irmãos tenham gostado, eu gostei muito, aprendi demais e só cresci, porque a gente aprende muito também e foi muito bom. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. E até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até uma próxima.